a paciência vossa em função da minha condição física. Mas, meus amigos, gostaria mesmo de aproveitar essa oportunidade para conversarmos a respeito. Nós estamos aprendendo na doutrina espírita que a reencarnação é um fato, é uma necessidade e é parte, portanto, da lei divina. O espírito, ao reencarnar, ele progride, ou, no máximo, permanece estacionado por um tempo, mas ele tem necessariamente um dia que acionar a progressão consciente. Mas nós percebemos que existem alguns tipos de reencarnação. Existirá aquelas como as nossas, que são programadas, é feito um programa reencarnatório em função da consciência que nós já temos, do atendimento que recebemos no plano espiritual em função da nossa consciência. Então, é feito planejamentos pessoais, né, visando o progresso e, claro, também a corrigenda do passado, né? Porque nós vamos avançando, conquistando espaços, mas vamos também corrigindo erros do passado, recebendo consequências daquilo que nós fizemos para nós modificarmos o jeito de ser. Então a programação ela existe, mas ela não é para todo mundo, porque existe uma quantidade muito grande de espíritos ainda no nosso planeta que não tem consciência daquilo que vive estando no plano espiritual. Na sala mediúnica, a gente tem condições, às vezes, de ouvir determinados espíritos que não sabem nem que desencarnaram, continuam vivendo, reclamando que ninguém dá atenção para eles, né? Isso é um fato que a gente percebe com muita facilidade na sala mediúnica. Então, haverá muitos que, ao reencarnar, serão conduzidos sem um programa reencarnatório mais profundo, embora tenha um programa atualizado na mente dos benfeitores espirituais que vão trabalhar para que aquele espírito reencarne para ir desenvolvendo o seu sentimento, o seu entendimento, para a sua aceitação como espírito imortal que é. Então, já vimos dois tipos: programados, os que não são programados pelo espírito, mas programados por benfeitores, e existem espíritos, nós temos aprendido isso na literatura espírita, existem espíritos que reencarnam fugindo do plano espiritual. Eles, estando no plano espiritual com determinadas dificuldades e dores, com determinados problemas na cabeça deles sérios, eles buscam a reencarnação de forma que se torna uma fuga do sofrimento e das problemáticas que elas têm no plano espiritual. O que isso significa? Que o espírito não tem uma reencarnação é, planejada com esse ou com aquele espírito, com essa ou aquela mãe, ou esse ou aquele pai, essa ou aquela família. O espírito simplesmente foge do plano espiritual, se aproximando daquelas mulheres que têm uma vida sexual descontrolada ou, enfim, sem nenhum tipo de comando, né, moral ou espiritual, e aí ele reencarna, e é por isso que a gente enxerga muitas mães e muitos pais, muitas famílias recebendo espíritos que ninguém tem ligação com ele, né? Mãe, inclusive, nós temos essa experiência no trabalho assistencial, muitas mães e muitos filhos, e assim como muitos espíritos já falaram no trabalho mediúnico, que reencarnaram com pessoas que eles não tinham nenhum tipo de ligação afetiva, né? Então a gente percebe no mundo material mães que têm filhos, mas já passa para frente, já isso quando não tira a vida deles, né? Enfim, existem espíritos que reencarnam fugindo do plano espiritual.
eles estão se suicidando, entre aspas, no plano espiritual, para nascerem aqui na Terra, para não ter a vida que estão tendo no plano espiritual. Isso é um fato no nosso planeta, é só observarmos e conseguimos ler muita coisa a respeito sobre isso. Então, de uma forma geral, todos nós que estamos estudando doutrina espírita, que estamos buscando o conhecimento do Evangelho, e estou falando não só do espírita, né? Aqueles que conscientemente buscam a posição daquilo que a religião deles dizem para uma vida melhor, quase sempre são espíritos planejados para a vida que estão vivendo aqui na Terra. Onde eu gostaria, meus amigos, de pedir licença a vocês, eu gostaria de chegar. Determinados programas reencarnatórios são, evidentemente, em função da necessidade do espírito. Mas determinados programas reencarnatórios, aliás, muito poucos são, mostrado do que se trata. Então, quando a gente pega um Chico Xavier, por exemplo, ele descobriu, né, muito cedo, aquilo que ele veio fazer na Terra. Um Divaldo Franco também descobriu o que veio fazer na Terra. Nós estamos descobrindo aos poucos aquilo que nós viemos fazer. Mas, de uma forma geral, todos nós recebemos uma orientação, e se a gente vai dormir do jeito certo, né? Se a gente vai dormir com tranquilidade, sem viciações e com oração antes de dormir, nós recebemos a oportunidade de voltar ao plano espiritual na companhia dos benfeitores que cuidam de nós, para a gente ir se esclarecendo e se fortalecendo cada vez mais. Então, muitos de nós, quando reencarnamos, nós temos um planejamento para ser executado que a gente precisa compreender que ele funcionará muito melhor se caminhar junto com o Senhor Jesus através dos ensinos do Evangelho. Mas existem muitas coisas, ou a maioria das coisas, esmagadoramente falando, que acontecem na vida da gente em função da nossa necessidade evolutiva, a nossa necessidade espiritual. E isso, então, o Espírito, no seu programa, estabelece determinados critérios para que ele viva aqui na Terra em função do passado, da limpeza, entre aspas, do perispírito e, consequentemente, do fortalecimento da subconsciência. Eu gostaria de dar um exemplo, meus amigos, que é a minha própria condição. Para efeito de nós nos estabelecermos conscientemente naquilo que cabe para nós outros. Eu nasci de uma família maravilhosa, meus pais são maravilhosos, meu pai está desencarnado, mas minha mamãe está até aqui em casa hoje, né? Foram uma bênção, e recebi irmãos também, um casal irmãos maravilhosos. E desde cedo, por uma situação financeira muito baixa, muito frágil, a gente também ajudava muita gente naquilo que era do nosso alcance, evidentemente, mas mamãe e papai faziam isso de coração, de entendimento, ensinando a gente a fazer a mesma coisa. Então, desde cedo, o Navarro foi se desenvolvendo no entendimento da vida social, que a gente pode ajudar quando a gente tem condições materiais. Se não tem condições materiais, nós podemos ajudar na atividade comportamental, na atividade física, né? Mas acontece que todos nós temos um programa reencarnatório. Eu conheci o Evangelho de Jesus, né, muito cedo, através do catolicismo, mas houve um dia que eu conheci na casa de um amigo, há 40 anos atrás, talvez uns 41, 42 anos atrás, eu conheci o Livro dos Espíritos. Eu vi o Livro dos Espíritos e falei, nossa, que livro é esse? E dei uma folhada, eu gostava muito de ler, né? E me empresta esse livro. Ele falou, pode levar para você. A partir dali, eu me tornei espírita e fui compreendendo que todos nós precisamos fazer o que tem que ser feito para progresso do nosso espírito. Mas, aos poucos, em função das coisas que aconteciam, eu fui observando que tinha um trabalho para ser feito, e isso foi acontecendo objetivamente, né? E, graças a Deus, aquela educação que papai e mamãe deram para a gente ajudar os outros, na doutrina espírita mais do que nunca. Então, me envolvi desde cedo, né, na doutrina espírita, através da fundação do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, aqui em São José do Rio Preto, que tem 38 anos de documento,
deve ter um ano e pouquinho sem documento, eh, mas já funcionando, né. E aí a gente vai se envolvendo com o estudo e com o trabalho social. O nosso centro espírita hoje está com 38 anos de trabalho, né, no bem, no estudo e no bem alheio, e a gente vai se envolvendo cada vez mais. À medida em que a saúde vai se modificando em função da idade que vai chegando, há 17, 18 anos atrás, eu assumi a condição de alguém que tem muito, entre aspas, açúcar no sangue. O diabetes chegou e estamos tratando há quase 18 anos já, né? Aprendendo que o mundo físico está sujeito, evidentemente, a determinados comportamentos com mais intimidade. Mas agora, em junho do ano passado, né, maio e junho, eu comecei a me sentir mal, né, comecei a me sentir com zonzura no cérebro, né, uma zonzura, eu não conseguia explicar por quê, e fui procurar o nosso querido amigo doutor Aguinaldo de Paula Vasconcelos, para que ele me orientasse, né, nós temos amizade, ele é um grande espírita da região, né, então eu fui lá falar com ele, conversei mais de uma hora com ele no domingo, né, e na segunda-feira ele já me arrumou um neurologista. E comecei a fazer os exames. Na sexta-feira à noite, ou seja, com 5 dias, eu passei por uma ressonância magnética e surgiu o câncer no cérebro. No sábado cedo, a médica já chamou o neurologista, que já chamou o doutor Aguinaldo, já fui para uma reunião com eles no sábado após o almoço, já me internei no próprio sábado, e na quarta-feira, ou seja, 4 dias depois, eu já fui operado do cérebro, são 35 pontos para retirada do que era possível, porque não é possível tirar todo o câncer, esse tipo de câncer no cérebro, é o pior tipo que existe, e graças a Deus grande parte foi tirada, e a outra parte está em tratamento, e no momento presente, 8 meses depois, ele está ressecando, né? E assim nós estamos acreditando que ele não surtirá efeitos prejudiciais para a continuidade da minha vida. Mas, meus amigos, é de se pensar. A vida toda trabalhando para o bem, muito mais nos 40 anos da doutrina espírita na minha vida, trabalhando no bem. Por que que surge um câncer no meu cérebro? Porque ele estava registrado em função dos problemas que causei e vivi em vidas anteriores. Não foi nessa vida. Mas se surge um câncer que não pega dos outros e nem passa para os outros, surge um câncer que reflete a minha condição perispiritual desde o comportamento de outras vidas. Sempre tive consciência disso. E estava eu no hospital, né? Ainda estava no hospital, um determinado dia, um determinado espírito, que eu não sei quem é, mas de alta condição moral, espiritual, porque uma qualidade belíssima, uma de cultura maravilhosa em termos de evangelho, da realidade espiritual. Ele se apresentou para mim e eu pensei, nossa, por que que essa entidade espiritual está se apresentando? Fiquei surpreso, né? Já estava ainda surpreso com a doença. E ele disse para mim: não se preocupe, entre outras coisas, mas o que eu me lembro bem é isso. Não se preocupe, este câncer não vai tirar a sua vida. Continue vivendo, que você tem tarefas para serem feitas e o câncer não vai tirar a sua existência. Aquilo veio de encontro a uma certa confiança que eu tinha dentro de mim. Mas é uma entidade espiritual que está falando. Então a gente tem que ouvir, mas a gente também tem que ficar preparado para aquilo ser uma verdade ou não ser uma verdade. Então, aquilo bateu com a minha confiança, o meu entendimento, e aos poucos os exames estão mostrando que o câncer está diminuindo e ressecando, o que significa dizer que ele tinha razão e que esse câncer, que é extremamente fatalista, né, tira a vida de muita gente, ou a maioria esmagadora de portadores de câncer no cérebro desencarnam, né? Esse benfeitor apresentou para mim
uma bênção que eu estava recebendo em função do tipo de trabalho que eu dou conta de fazer. Porque se a espiritualidade está apresentando um trabalho espiritual para mim, é porque eu tenho condições. E por que que eles estão me dando? Justamente porque eu fiz, penso eu, e me desculpem se eu não tiver razão, né? Mas penso que pela atitude, pela ação, pelo entendimento, eu ganhei a oportunidade de sobreviver a um câncer violentíssimo, né? Para dar continuidade ao bem aqui na Terra e, com isso, fortalecer e esclarecer ainda mais o meu espírito. Então, eu estou no Francisco Cândido Xavier desde a sua fundação, ganhei de presente isso, né? E há 5 anos atrás, meus amigos, algo que eu vinha pensando já há alguns anos também aconteceu. Eu tinha a ideia de fundar um novo centro espírita. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas uma coisa eu pensava. Aqui em São José do Rio Preto, nós que cresceu enormemente, não tem centros espíritas nas periferias. Já teve. Na minha época de moço, já teve muito centro de periferia. Hoje não existe mais nas periferias de Rio Preto centros espíritas. E eu pensava nisso e tinha interesse lá no bairro que nós estamos, que é um dos mais simples de Rio Preto, e além, eu tinha o interesse, a ideia de fundar um centro espírita lá, e há 5 anos atrás deu certo de uma hora para outra, em função da participação, evidentemente, espiritual. Eu não tinha dado conta de arrumar um lugar. Por quê? Porque não era a hora ainda, fomos descobrindo aos poucos. Agora, em janeiro, o Ponto de Luz Espírita Adelino da Silveira completou 5 anos. E eu recebi em junho, repetindo, a informação que eu teria uma tarefa para cumprir aqui na Terra. Em dezembro, nós pensamos em fundar o centro oficialmente. Faz 5 anos que funciona, amparado pelo Francisco Cândido Xavier, e nós pensamos em fundar um centro. Quando isso aconteceu, nós simplesmente ganhamos de um espírita aqui de Rio Preto um terreno sem pedir. Então, o terreno chegou para nós montarmos o centro, construirmos o centro lá. Ora, se você vai construir um centro, né, significa que é, entre aspas, para sempre. E aí nós ganhamos um terreno maravilhoso, muito melhor de onde funciona hoje o centro espírita. Então, eu estou percebendo, né, que existe, para a minha condição de devedor, um trabalho a ser feito em função do trabalho que foi feito até agora. O que significa dizer que quando nós nos envolvemos no bem, quando nós nos envolvemos na prática do bem, a própria espiritualidade vai trabalhando ao nosso favor para que a gente consiga vencer, né, mais rapidamente as nossas falhas, as nossas ignorâncias. Então, eu estou vivendo isso agora, né? O câncer que me tirou um pedaço de dentro do cérebro, tem 35 pontos aqui, né? Tomo remédio todo dia, eu faço o tratamento mensalmente, e assim nós vamos. O que que aconteceu? Imagino eu que ganhei a bênção de continuar aqui em trabalho, né, em função da minha necessidade evolutiva. Porque se eu fosse um espírito purificado, se eu fosse um espírito já que conquistou os progressos necessários, eu certamente teria desencarnado para ir ter uma vida melhor no plano espiritual. Então, se fui deixado aqui, é por conta da possibilidade que eu tenho de trabalhar no bem. Por isso que o bem se apresenta para nós aqui na Terra. Por isso que o bem se apresenta na condição que nós temos de evoluir o nosso entendimento e de colocar no nosso dia a dia as orientações dos benfeitores espirituais que se sustentam no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós viemos para trabalhar no bem. Por isso que quem trabalha no bem, nós já sabemos disso, quem vive uma vida positiva tem mais saúde e vive mais tempo. Isso a ciência já falou para nós. Os que têm consciência, têm bom comportamento, vivem mais e vivem com mais qualidade de vida, até na sobrevivência com a medicação. Meus amigos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Evoluindo espiritualmente. Nós temos a
necessidade de evoluir através da vida reencarnatória. Então, nós não estamos na pátria do espírito, nós estamos cumprindo um trabalho. A nossa pátria espiritual é o mundo espiritual. Nós estamos aqui para desenvolver, para fortalecer, para esclarecer o nosso espírito na condição de imortais que nós somos e somos naturais do plano espiritual. Para isso, nós precisamos, evidentemente, nós que somos espíritas, divulgar a doutrina, conversar com a doutrina, sobre a doutrina, com aqueles que convivem conosco. Nós não vamos fazer isso dia e noite sem parar, mas sempre haverá possibilidades de nós fazermos comentários, esclarecimentos hábeis, mínimos, daquilo que o Espírito entende, né. Então nós deixa eu meu filho, nós estamos, voltados para o trabalho de evolução do nosso espírito. Nas Valeria a pena nós estudarmos, evidentemente, doutrina espírita. Ora, na questão 23, o espírito é simples e ignorante quando ele é criado. E ele vai se desenvolvendo através da reencarnação, questão 132 e 133 do Livro dos Espíritos. Saindo simples e ignorante, nós vamos encontrar todas as explicações na doutrina espírita, a começar pelo Livro dos Espíritos. Mas quando nós estudamos sobre a esperança e a felicidade, nós estudamos a partir da questão 920 do Livro dos Espíritos, que é a quarta parte, onde a gente vai conhecendo o funcionamento da coisa, né, na, vamos dizer assim, na experiência diária. Então, nós vamos ficar sabendo que todos nós aqui na Terra estamos limitados na nossa felicidade. Nós sonhamos em ser felizes, mas ainda não somos o tanto que gostaríamos de ser. Por quê? Porque nós temos um passado, nós temos um planejamento de trabalho. E lá, a partir da questão 920, nós vamos, até mais ou menos 926 ou 27 especificamente, né, nós vamos aprendendo a lidar com as oportunidades da vida. Mas quais são essas oportunidades? Não são aquelas que socialmente nós somos obrigados a fazer. Nós somos chamados para fazer aquilo que é bom para o nosso espírito, trabalhar no bem, buscar a solução alheia. E ali a gente vai encontrar muito da nossa imperfeição, porque a nossa imperfeição se fundamenta em cima do e do egoísmo, né? E com isso, nós não conseguimos fazer o que precisa ser feito. Então, se existe uma coisa que nós precisamos aprender a trabalhar aqui na Terra, né, e falo isso para mim todos os dias, é o que é orgulho no meu comportamento, o que é egoísmo no meu comportamento. Então, nós precisamos tratar isso. Mas estudando a questão da questão 920 em diante, nós vamos perceber que os benfeitores deixam isso muito claro. Não há espíritos perfeitos aqui nessa terra. Nós não somos perfeitos e nem somos melhores do que os outros, porque se não erram em determinada coisa, tem pessoas que também não erram, mas tem pessoas que erram aquilo, mas não erram em outras coisas. E isso mostra muito claramente que os espíritos vinculados ao nosso planeta têm deficiências iguais e diferentes para a nossa mudança aqui na Terra. O que temos feito para conseguirmos voltar melhor no plano espiritual? Eu tenho repensado isso, estudando a doutrina há mais de 40 anos. O que é que eu preciso fazer? Cumprir com o dever que me é dado em função daquilo que eu já conheço, em função daquilo que eu já estudei, em função da experiência que tenho. Como estou no Franciscano uma fundação, meus amigos, eu trabalho no bem, aprendendo, mas acertei tudo? Não, não acertei tudo. Acerto tudo? Não, não acerto tudo. Já errei muito sendo presidente do Centro Espírita, sendo palestrante espírita. Por quê? Porque lá para trás eu nunca pensei em acertar em termos de espírito imortal que sou. Daí a necessidade que nós temos de estudar a doutrina espírita junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente, né, para a gente sustentar o nosso comportamento aqui na Terra.
com mais firmeza. É claro que nós precisamos estudar toda a doutrina espírita, mas às vezes a gente é chegado tão somente na prática espírita básica do Evangelho e do Livro dos Espíritos, que são ensinados para a gente. Isso já vamos dizer assim, suficiente para que a gente já dê um passo positivo. Então, nós estamos aqui na Terra para um processo de evolução e não somos melhores do que ninguém. Somos espíritos ainda, e falo isso por mim, que me tornei cristão de verdade, né? Ou estou tentando ser cristão de verdade, 2000 anos depois que o Cristo esteve aqui com a gente. Quem é que está atrasado? Eu. Então eu tenho alguma vantagem de estar explicando doutrina espírita? Não. Eu tenho comigo a tarefa de fazer isso para recuperar o tempo perdido, para fazer para os outros aquilo que eu não fiz nas outras vidas, para fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, meus amigos, é preciso pensar nisso e pensar muito bem nisso, estudando doutrina espírita, né? Nós somos criados simples, ignorantes, mas todos nós fomos criados para sermos espíritos perfeitos. E o nosso mundo que está passando por um processo evolutivo, saindo da questão mais complexa, não é? Que é a questão dos devedores e dos que estão tentando provar que estão crescendo, né? Nós estamos caminhando para a regeneração. E qual é a pergunta? Eu tenho condições de viver na regeneração? Eu vou merecer isso? Eu vou ter essa oportunidade? Tudo isso é aquilo que nós fazemos aqui na Terra, daquilo que a gente eh, experimenta, daquilo que a gente faz para os outros. Por isso, a necessidade de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, junto com o Livro dos Espíritos, para termos uma base comportamental aqui na Terra. É isso que a gente precisa pensar, é isso que a gente precisa colocar em funcionamento. E onde começa? Dentro de casa, na família. Ah, mas essa família não me aceita. Convença-os pela prática do evangelho. Convença-os pelo comportamento diário. É isso que nós precisamos. Ah, mas fulano, fulana, as vidas difíceis que tivemos com eles em outras vidas. E agora a oportunidade de crescimento. Se eles não fazem ou não aceitam, é problema deles. Nós é que temos que fazer a nossa parte, convencendo-os, entre aspas, através da nossa atitude, daquilo que falamos, daquilo que fazemos no dia a dia de nossas vidas, através daquilo que nós pensamos. Então, a nossa renovação nesse planeta precisa começar dentro de casa, no lar. Começar com aqueles que nós reencarnamos. Mas é evidente, socialmente também, e claro, profissionalmente também, onde a gente convive com muita gente por muito tempo. Mas percebamos, meus amigos, nós temos muito mais gente que se dá bem com a gente, do que, entre aspas, inimigos, gente que não se dá bem com a gente. Se na família tem um ou dois que é complexo o nosso relacionamento, quantos nós temos que não é complexo, que é uma alegria? E a gente tem valorizado o quê? Os problemáticos. Problemática. Quando a gente valoriza o bem que nós recebemos como um incentivo para a nossa renovação. Nós precisamos pensar nisso. E eu quero pedir desculpas para os queridos amigos, porque o Navarro está muito limitado em termos de palestramento, de palestras, em função da minha condição fisiológica e mesmo psicológica por conta do meu tratamento cancerígeno, né? Estou retomando agora e eu peço desculpas por encerrar precocemente o raciocínio, mas faço isso, meus amigos, de coração. Atendendo vocês, para mim faz um bem danado e me institui a uma continuidade do progresso. Por isso eu agradeço o convite, agradeço a paciência e rogo ao Senhor Jesus que os envolva para todo sempre. Muito obrigado.